Eu queria dar continuidade àquilo que eu preguei sábado aqui. Sábado passado eu preguei sobre alguns homens. Antes de pregar, eu quase cancelo o culto hoje. Está tendo a conferência Tribos. Fomos lá, fui quinta, sexta. Falei, vamos, talvez tenha alguém para receber lá na Ágape hoje, amém? E eu quero parabenizar que você veio. Sábado passado eu preguei sobre a história, comecei falando sobre a história de Sadraque, Mesaque, Abidnego. Eu comecei a contar um pouco da história da vida deles, quando eles foram exilados lá em Daniel 1. E eu relatei a história da vida deles, de como eles chegaram, de como eles estavam em outra terra, de como eles estavam em outra nação, vamos dizer, e eles estavam lá, foram estudar, colocaram uma cultura diferente neles, colocaram nomes diferentes neles, sim ou não? Sim ou não? Preguei sobre isso. Eu quero fazer um resumo. Falei sobre os nomes que deram a eles, que alguns ficaram impressionados, mudaram o nome deles. Eles relataram a história em Daniel 1, depois você pode ler na sua casa. Trocaram o nome deles, Babel significa confusão. E trocaram o nome, eles estavam em um lugar de confusão. 4 rapazes, mudaram a cultura, mudaram a história, mudaram a mentalidade de algumas coisas dentro dele, mudaram o nome, mas eles continuaram fiéis ao seu Deus, sim ou não? Sim ou não? Aprenderam uma nova história, aprenderam uma nova filosofia, aprenderam outras coisas. Colocaram o nome de Daniel, que era juiz de Deus, trocaram o nome de Ananias, Misael, Azarias. Colocaram nomes babilônicos, que significava divindade da Babilônia, alusão ao sol, humilhado na presença do meu Deus. E eu falei muito sobre isso. Como a cultura e como a época quis arrastar Deus do coração daquele jovem, mas não conseguiram, porque eles tinham suas raízes, sabe, em Deus. E como tudo na vida do homem e de uma mulher, você já viu aquela frase? Quanto mais eu oro, quanto mais eu vou para a presença de Deus, mais assombração aparece. E lá em Daniel 3, de 1 a 30, e você não precisa ler, porque senão nós vamos passar o dia lendo aqui. Mas se você for ler do início desse texto, Nabucodonosor, a galera queria pegar essa galera numa pegadinha. O que nós vamos fazer para pegar esses meninos, para pegar essa galera? E alguém chega e diz assim, tem uma brilhante ideia, vamos construir o quê? O quê? Um besouro. Um ídolo. Uma imagem de um Deus, para que a galera adorasse. E além de construir uma imagem, liberaram um decreto. Qual foi o decreto? Ninguém pode adorar outro Deus a não ser o Deus de Nabucodonosor. O que acontece? Daniel se levanta e faz o quê? Ele não faz nada, ele continua adorando o seu Deus. Sim ou não? Vocês estão comigo aqui? Então, a tendência
dessa cultura, dessa geração, era de todas as formas varrer Deus do coração dessa galera. Sabe quantos de nós o inimigo se levanta? E o nosso pastor já contou uma história aqui. Uma das características, 3 meninos foram falar assim: rapaz, eu nunca vi a minha avó falando mal de ninguém. Eu nunca vi minha avó falando mal de ninguém. Vamos ver o que ela vai falar de uma pessoa. Alguém já viu essa história do pastor Renato? Vamos sentar na mesa e na hora do café a gente vai perguntar: o que o diabo é? Vó, o que o diabo é? E fizeram essa pegadinha com a sua avó. E ele disse assim: bora ver, ela vai cair. E quando chegaram, falou: vó, a senhora nunca falou mal de ninguém, a senhora nunca fofocou de ninguém, mas eu quero fazer uma pergunta para a senhora: o que a senhora acha do diabo? O que a senhora acha do diabo? Ela disse assim, que nós vamos pegar ela. Ela falou: eita, meu filho, se tem alguma coisa que todo crente precisava ser, era parecido com o diabo. Ela: o que é isso, vó? O que é isso, vó? Eu falei: meu filho, que o diabo, ele é persistente, ele nunca desiste. Você fecha a porta na cara dele hoje, amanhã ele está batendo de novo, querendo te tentar. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então o que eu quero compartilhar hoje? O diabo, ele é persistente. E ele vai fazer de tudo. Ele vai criar estratégia, ele vai criar... Eu sei que hoje tem gente e tem crente mais inteligente do que o diabo. Que eu acredito que o diabo fica olhando, dizendo assim, o cara chega assim: tu pecou. Aí ele diz assim: ah, foi o diabo. Aí o diabo olha do inferno, de algum lugar, e diz: eu? Foi eu não, foi tu mesmo. Eu quero aprender como é que é dessa forma aí, porque eu ainda não vi. Porque a maldade está no coração do homem. Só o Espírito Santo, só Jesus Cristo, para mudar o nosso coração. Então, Nabucodonosor libera um decreto. E qual é esse decreto? Esse decreto é: ninguém pode adorar outro Deus, a não ser a imagem feita aqui hoje. Mas sabe de uma coisa? Daniel, a Bíblia diz que Daniel orava quantas vezes ao dia? Quantas vezes ao dia? 3. Tem muita gente que diz assim: não, eu já usei essa frase. Não sei de quem é, mas ela é de alguém que diz assim: eu nunca passo 1 hora orando, mas nunca fico 1 minuto sem orar. Aleluia. Alguém já viu essa frase? Eu já usei no início da minha caminhada. Eu nunca passo 1 hora orando, mas eu nunca fico 1 minuto sem orar. Aleluia. Você tem que orar. Porque você se reveste, você conhece Deus através da sua vida de oração, através da sua busca. E sabe de uma coisa? Nabucodonosor, usado pelo diabo, vamos dizer, libera esse decreto. Todo mundo chega e diz assim: vamos levantar esse poste, vamos levantar esse lugar que ninguém pode adorar. A Bíblia diz que ele continuou fiel ao seu Deus, ele continuou perseverando naquilo que Deus tinha falado com eles. Eles continuaram perseverando naquilo que o seu coração cria. E eu quero te dizer uma coisa: o inimigo, o mundo que nós lutamos, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, ok? A nossa luta não é contra o meu irmão. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. E eles vão ser usados de qualquer forma para tentar abalar a tua fé. E você precisa estar firme naquilo que Deus te chamou. Naquilo que Deus te chamou. E sabe de uma coisa? Já vi também muito, eu uso muito essa frase: pastor, meu filho, por que você caiu? Pastor, porque o senhor sabe, a carne é fraca, né? Alguém já viu esse texto? A carne é fraca, né, pastor? Mas diz para o teu irmão que está do teu lado assim: cutuca ele aí.
O pecado não é vitamina. Tá rindo de quê, Juliana? Porque tem muita gente que acha que o pecado é vitamina para o pecado. Vou pecar para ficar forte. Então sabe como é que você vai vencer? Continue, não se curve. Não se curve. Não se curve. Não se curve. O problema, sabe, é que nós nos curvamos a qualquer coisa, a qualquer momento. Nos curvamos diante de um sistema, nos curvamos diante, sabe, do nosso salário, nos curvamos diante do medo, nos curvamos diante da pressão, nos curvamos diante de algumas leis, nos curvamos com medo, sabe, tem muita gente que se curva com medo de ser cancelado. Sim ou não? Sim ou não? Tem muita gente que tem medo até de liberar uma palavra, porque tem medo de ser cancelado, porque nós estamos na era de ser cancelado, nós estamos na era, e tem muita gente querendo ser bonzinha, agradável com todo mundo, porque não posso me manifestar, eu não posso ser, porque vão me cancelar, vão te cancelar de qualquer forma, se você crê na Bíblia como a regra de fé da sua vida, vão te cancelar. E sabe de uma coisa, eu tenho orado por isso essa semana, Deus tem falado muito comigo sobre exibicionismo, Deus tem falado comigo sobre você dizer assim, mas pastor, é porque o senhor não sabe, no meu trabalho, pastor, no meu lugar, eu tenho um lugar de fala, o teu lugar de fala é na Bíblia. O teu lugar de fala é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. Quantos de nós nos curvamos diante do medo de não defender o Evangelho com medo de perder pessoas? E sabe de uma coisa? Eu sou bem resolvido com Deus, Andressa. Eu já tive uma época de umas crises dele. Quando eu me converti, quando eu comecei a pregar, Mateus, eu era bem medroso. Porque eu achava o que as pessoas iam pensar de mim, porque eu estava pregando. E um dia, Braga, eu vi uma frase, eu acredito que é de Martinho Lutero, que diz assim: se eu prego o Evangelho, ninguém pode matar-me. Mas se o que eu prego não está de acordo com a palavra, pode me crucificar. Sabe de uma coisa, eu comecei a orar e dizer, eu vou pregar a palavra, mesmo que ninguém goste de mim. Eu sei, eu já fui em encontro, que terminei de pregar no encontro, o cara olhou no canto e disse, pastor, eu quero pedir perdão para o senhor. Aí eu falei, o que foi que eu te fiz, amado? A sua voz começou a me irritar. O senhor começou a pregar, sua voz começou a me irritar. Eu falei, era o diabo que estava dentro da tua vida, e ele vai sair hoje. E ele disse, ele falou isso mesmo, pastor, era o inimigo querendo roubar, sabe, a minha mudança de vida. E eu vou mudar de vida a partir desses dias, porque o seu testemunho, tudo que o senhor falava, o senhor estava falando do meu pecado. E eu falava assim, falei para ele, não é eu não, meu filho, era Deus te confrontando, porque o Evangelho é comparado a uma espada e não um travesseiro. Mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que divide corpo, alma, medula, dos ossos. Essa é a palavra de Deus. E muitas vezes a gente fica assim, meu Deus, eu não posso falar isso. E eu acompanho muita gente que diz, pastor, fulano de tal não gosta de mim. Eu falo, e aí? O pastor fulano de tal quis falar do senhor,
Vão falar, meu irmão. Eu pequei. Eu falei alguma coisa que eu não deveria ter falado para ele. Ele não gosta de mim por quê? Eu fui perguntar uma vez para uma pessoa, my teacher. Minha teacher está aqui, minha professora de inglês. Fui perguntar para alguém disse assim, fulano de tal não gosta de você. Eu falei, vou saber, né? Talvez eu pequei contra ele, não sei. Talvez eu falei alguma coisa. E fui onde ele. Falei, porque... E quem me contou foi pastores, então eu tinha autoridade, né? Aí eu falei, eu quero falar com ele, quero mandar mensagem para ele. Não, não manda não, porque ele é muito difícil. E eu falei, gente, mas eu não pequei contra ele, se eu pequei em alguma coisa. Fui procurar um amigo meu, falei, cara, eu fiquei sabendo que fulano de tal não gosta de mim. Por que é? Será que eu magoei ele, falei alguma coisa? Ou em algum momento de... Ele falou, pastor, vai viver sua vida, que o bicho lá é doente. Eu mandei uma mensagem. Só que por muitos anos a gente caminha isso aqui dentro da igreja ou em qualquer outro lugar, dizendo assim, a fulano de tal não gosta de você. Você já viu alguém chegar para você e dizer, fulano de tal não gosta de você? Ô irmão, let it flow. Tem uma pessoa que gosta de mim, 2, que eu sei. 3, Deus, João 3,16, que me amou de tal maneira que entregou seu filho para que eu pudesse ter vida e vida com abundância. Eu acredito que minha esposa e a minha mãe, Dona Vera, desse tamanhozinho assim, ó. Eles estão descobrindo amor esses tempos, né? O Gustavo e a Bibile. Talvez está aumentando o nível de amor deles ainda por mim. Mas eu sei que minha mãe me ama, porque ela já quer me matar com a faca e com o cabo de vassoura. Só que minha mãe é desse tamanhozinho assim, aí ela não conseguia mais me bater com a faca e nem com o cabo de vassoura. Eu começava a segurar o cabo de vassoura assim. Mas minha mãe me ama. O Rafael começou lendo aqui um texto de 1 Coríntios, que a graça do Senhor nos basta. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que a graça do Senhor nos basta? Que a graça do Senhor nos basta. Sabe, o teu carinho por mim, aleluia, glória a Deus. Se é minha ovelha e não me ama, alguma coisa está errada. Quero ser um bom pastor. A Bíblia diz que Deus vai nos dar pastores que governem segundo o seu. Eu quero ser esse pastor. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo, dizendo assim, se eu procuro agradar homens, eu vou desagradar a Deus. Então eu prefiro agradar a Deus do que agradar a homens. E tem alguma canção aí que diz, todos podem ir e me deixar, mas ele permanece aqui, não é verdade? Então eu quero compartilhar isso com você essa noite. Lembro de uma história de um homem, o pastor Nonato pregando no encontro. E o pastor Nonato pregando, e pregando. E o cara chegou para ele e disse, pastor, toda vez que o senhor começava a falar, me dava uma raiva do Senhor. Pastor, e a minha vontade é se eu achasse um machado aqui, algum faca, eu tacava na sua cabeça. Aí ele diz, eita meu filho, graças a Deus que você não achou, porque se achasse era difícil não errar, né? Quebrou o cara, conversou, e eu fiquei com aquilo. Porque o Evangelho ao mesmo tempo que o Evangelho nos conforta, ele nos agride. O Evangelho, ele mexe conosco. E esses meninos estavam lá. E aí, em Daniel 6, eu fico olhando, sabe?
dizendo assim, não conseguimos pegar esses meninos, eles continuam adorando, Mateus, o que é que nós vamos fazer? A gente já tirou a comida deles, a gente já tirou as canções deles, nós já tiramos os nomes deles, nós já tiramos a igreja deles, nós já tiramos o templo foi saqueado, nós já tiramos a roupa que eles vestiam, nós já tiramos, sabe, a fala deles, nós já tiramos a ciência deles, nós já tiramos as músicas deles, nós já tiramos tudo deles, nós já fizemos um ídolo para eles adorar e eles não adoraram. O que é que nós temos que fazer? Alguém teve uma brilhante ideia. Qual foi a ideia? Qual foi a ideia? Para Daniel ir para a cova dos leões. Abre aí. Daniel 6. Do versículo 1. Travou, foi? Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. E designou 3 supervisores sobre eles. Um dos quais eram quem? Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Diga, ele era fiel. Diga, ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontramos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do seu Deus. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem, nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Passamos quase 6, 7 meses, se eu não me engano, com cultos online. Sim ou não? Sim ou não? Foi liberado um decreto. Qual foi o decreto? Não pode entrar na igreja, não pode ter culto, não pode ter. E a gente foi obedecer a lei. Mas sabe de uma coisa? Não proibiram o culto online, sim ou não? Não proibiram, graças a Deus. Só em alguns estados loucos proibiram o culto online. Sabe, e você não sabe o que é. Eu sei o que é, a galera do louvor sabe o que é ficar aqui com essa igreja vazia, sabe? Sem ninguém que eu falo, sem vocês, gritando para uma câmera, enquanto gritando para a câmera, eu falando, eu estou ficando louca. Mas sabe por quê? Porque existia uma lei lá fora que nós não poderíamos nos reunir como igreja, templo. Mas nada pode roubar o nosso relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Nada pode roubar a semente do Evangelho que foi plantado em nós. Nada pode roubar aquilo que Deus está fazendo aqui, ó. E sabe de uma coisa? Nesses dias Deus está falando muito sobre entendimento, sabe? Entendimento. E o nosso desejo é que você entenda
Eu preguei isso domingo na igreja, que você entenda. E o rei, sabe, libera isso. Os caras chegam e dizem, não, cara, não tem jeito. Nós vamos ter que fazer alguma coisa para pegar esse cara. Vamos fazer alguma coisa, porque mexemos na comida, mexemos na bebida, mexemos na adoração, mexemos em tudo. O que é que nós vamos fazer? E esse cara tem uma brilhante ideia. Acabou a canção. Acabou a oração. Acabou alguém adorar outro Deus. Daniel parou? Daniel parou? Daniel parou? Daniel parou? E por que nós paramos? Se é o mesmo Deus. O que Daniel entendeu? O que Daniel entendeu? O que Daniel entendeu? Libera o decreto. Coloca Daniel aonde? Aonde? Porque Daniel não se curvou, ele continuou adorando o nosso Deus. Coloca ele na cova dos leões, sim ou não? Pastor Nonato foi para a África com um amigo nosso, Frederico, todo mundo conhece ele, Fred. E o Fred, quem conhece o Fred conversa que nem... E o pastor Nonato vai chegando numa jaula, em frente a uma jaula. E ele acha que ele é o fluente em inglês, o Frederico. E tinha vários leões pequenos, leões novos. E o Fred chega e o pastor Nonato, o que nós vamos fazer aqui? Aí ele falou, pastor, a placa está dizendo que a gente pode botar a mão no leão. E na placa dizia assim, don't touch, no touch, lion, na grade, na cabeça do leão. E o pastor Nonato ia, quando o pastor Nonato ia metendo, a mulher grita, no. Porque podia ser um filhote, irmão. Mas existia ali um decreto que não podia. O bichinho fez só... Sabe o que acontece? Eu fico imaginando Daniel na cova dos leões. O que foi que Daniel viu na cova dos leões, irmão? O que os leões viram em Daniel? Eu acho que os leões eram vegetarianos. Só comia folhas. Era vegano. Era veganos? Eram? Era não, irmãos. Eu fico olhando, sabe, Deus olhando para Daniel dizendo, uau, que fidelidade. E sabe, eu fico imaginando Daniel, lá não podia pegar na cabeça do leão. Mas sabe de uma coisa? Eu fico imaginando Daniel brincando com os leões na cova. Porque era fiel, ele não se curvou. E sabe o que é que Deus está falando para mim e para você? Que não se curve. A Bíblia diz, nesse texto, de Daniel 6, que depois de algum tempo, para piorar, colocaram uma pedra. Depois de algum tempo, tira Daniel lá de dentro. Eu imagino Daniel saindo de mão dada assim. Mão dada não, porque não tem como pegar numa pata de um leão, né? Mas eu imagino Daniel pegando na juba do leão, saindo assim na porta da pedra lá, do túmulo, da cova. E dizendo, oxente, que é isso? O cara é maranhense, o oficial. Oxente, o que aconteceu? Eu bati um papo aqui com o leão, converti ele. Ele agora é mansinho.
é meu amigo, best friends, meu parceiro, meu xará, chegou para os guardas e disse: keep calm, take it easy, somos amigos. A Bíblia diz que o oficial ficou como? Impressionado. Disse assim: oxente, vamos fazer algo. A partir de hoje, ninguém adora outro Deus a não ser o Deus de Daniel. O cara não se curvou, ainda mudou a lei de um povo por causa da sua fidelidade ao seu Deus. E sabe o que eu estava vindo dentro do carro dirigindo e pensando? Tu já viu aquele crente cagueta? Tu já viu o crente cagueta? Quando a pressão chega para ele: eu não sei de nada, pastor, foi ele. Eu falei: não estou nem falando nada. O cara chegou e disse assim: oficial, eu sei como é que a gente faz para pegar ele. Como é que é? Coloca ele. Libera um decreto, senão quem adorar vai para a cova dos leões. Aconteceu tudo isso. O oficial, o governador, a galera chega e diz: os caras foram fiel ao Deus dele. Você e sua família quis fazer com que ele se curvasse, eles não se curvaram. Então, sabe quem é que vai para a jaula? É você. Toda a família daquele cara que levou Daniel e fez a lei foi colocada onde? Na jaula. E se você for ler o texto, eu fico impressionado que ele nem chegou na antessala da cova. Os leões, uau! Porque o nosso Deus é um Deus protetor, amém? Para aqueles que são fiéis. Para aqueles que são fiéis, Deus é o nosso escudo, Deus é o nosso guarda, Deus é a nossa rocha eterna, Deus é a nossa torre de vigia, Deus é o nosso farol, Deus é a nossa coluna de sustentação. A Bíblia diz que Jesus é a pedra de esquina que os construtores rejeitaram, a pedra de fundamento. Então, eles continuaram firmes. E sabe o que é que me faz lembrar? Profeta Elias. Para mim, o profeta Elias é o cara. Para mim, o profeta Elias é o cara. Por quê? Porque o profeta Elias, ele parece mais ou menos com a gente. A história dele, das emoções. Para quem é psicólogo, pode ler lá que vai ver um cara que as emoções dele é tocada. É um cara que é valente, uma hora é valente, a outra hora ele está calminho. Tem um cara que, em um capítulo da Bíblia ele está orando para que fogo descesse do céu e outro ele está fugindo. Sim ou não? Sim ou não? Você pode ler depois lá. E um dia, esse profeta, ele está fugindo. Elias está fugindo. Jezabel chega para Acabe e diz assim: olha, Elias destruiu os profetas, queimou os carros, tocou fogo em tudo, nós precisamos fazer algo contra ele. Aí diz assim: vamos matar ele. Vamos calar ele. A única forma de matar ele é calando. A história bota aí para mim, eu dei o texto. Está em 1 Reis 19. Elias está
tá lá. A primeira pregação minha, assim, foi sobre Elias. Tem ela até hoje. Quando Elias ora, fica zombando dos profetas de Baal, a única água que havia, Marcelo, no lugar, ele pega a água, ele dificulta as coisas, ele coloca uma vala, ele diz assim, coloca aqui água, se você ler o texto, você vai dizer, a única água que tinha, porque era um tempo de seca. Ele coloca a água, aí ele fala para os profetas, agora ore o Deus de vocês aí. A história diz que os profetas começam a se cortar, chicotear, chamar um monte de nome lá e nada aparece. Elias chega e Elias ainda fica zombando ainda deles, dizendo, cadê o Deus de vocês? O Deus de vocês deve estar de férias, o Deus de vocês deve estar comendo, o Deus de vocês deve estar dormindo. E ele começa a satirizar os caras, diz assim, vocês, bora, chicota mais, porque está pouco. O profeta ora e diz, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E a Bíblia diz que o fogo desce, em 1 Reis 17, o fogo desce, consome a água. A Bíblia diz que ele mata todos os profetas, sabe? E o texto muda. Quando o texto muda, já aparece Deus falando com Elias, você está fazendo o que aí, cara? Ele diz uma coisa que um monte de crente diz, qual é? Senhor, eu tenho a minha vida por preciosa. Eu não vou entrar nesse negócio mais, porque eu orei, eu fiz tudo que o Senhor fez. Quantos de nós, por isso que eu gosto de Elias, quantos de nós damos o mesmo migué de Elias? Senhor, eu estou sozinho aqui agora. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Eu fiz tudo o que o Senhor queria. Eu ofertei. Eu fui à igreja. Eu liderei célula. Eu participei da recepção. Eu ajudei no stage. Eu fiz louvor quando ninguém foi. Eu quero abandonar tudo. Eu quero abandonar o barco. Eu perdi foi tempo, Senhor, com esse negócio de fogo do céu. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Eu já fui assim. O que eu estou falando, eu tenho autoridade. Eu só nunca parei. Senhor, eu estou sozinho. Eu tenho um filho, ok? Meu filho chegou esses dias para mim. Vocês só fazem as coisas para Bibili. Estou criando vergonha nessa cara. Vocês só fazem as coisas para Bibili. Eu falei, oxe, não é que você me tirou isso? Cachorro, tu com 5 anos, tu já foi na Disney 2 vezes. Eu, com 5 anos, não tinha saído nem na Bernardo Saião. E ainda faz assim. Eu falei assim, estou criando vergonha. Aí eu lembrei que muitas vezes a gente fica fazendo assim com Deus. Vamos na célula, menina. Vou não. Porque todo mundo me olha diferente lá na célula. Vamos no casamento de fulano. Não, não vou não, não tenho roupa não. Aí abre a guarda-roupa assim, tem 55 mil vestidos. É assim a mulher? É assim as mulheres ou não? A minha lá em casa é assim. Ela vai querer me matar depois, mas está tudo bem, é sobre isso. Eu não vou para o casamento. Eu estou sem roupa. A gente fica com Deus assim, Deus. Eu não vou na igreja. E antes desse texto aqui, Elias está dando esse migué para Deus. Ele está dizendo, olha, eu fiz tudo que o Senhor fez. Eu fiz tudo que o Senhor pediu. Eu participei do coral. Eu participei da adoração. Eu orei para o fogo desceu. O Senhor cumpriu, o Senhor fez milagre na minha vida. Mas agora eu estou sozinho. Agora eu estou aqui sozinho. Eu estou aqui agora, ninguém me ama, ninguém me quer. Quem é que fazia essa? De quem é essa frase? Tem algum desenho, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Aí ele diz assim, aí Deus aparece para ele,
a primeira coisa que Deus fala para ele é o quê? Eu acho que o próprio Deus olhou para ele e disse assim: rapaz, mas esse cara está diferente. Te levanta daí, cara. Olha o nosso Deus falando com ele. Elias, te levanta daí. Come uma panelada, cara. Come uma panelada. Um bife acebolado. Te levanta daí. Tu tá muito dando migué para cima de mim. Pega um açaí com bastante leite condensado, os paraenses pira, morango. Te levanta daí, te levanta dessa. Sabe por quê? Porque eu te ungi para chamar o povo. Eu te ungi, te levanta daí, se alimenta. A primeira coisa que Deus fala pro cara que está em crise é se alimentar. Então, você que está meio assim zangadinho da vida, se alimente. Não decida nada com fome, zangado. O pastor Nath diz isso: meu filho, não decida nada sem dinheiro, sem fome, com fome e com dor de cabeça. Aí eu falei: pastor, a dor de cabeça a gente consegue com Doril. Fome a gente come, até um pão com mortadela. Agora dinheiro é mais difícil. Te levanta daí, Elias. Come. Porque eu te ungi. E no caminho você vai encontrar algumas pessoas. E no meio dessas pessoas tu vai encontrar 3 jovens que o nome é bem difícil. Depois você pode ler na Bíblia. Você vai encontrar 3. Desses 3, tu vai ungir um. Desse que um ungir, vai matar 1000. Se esse não conseguir matar 1000, vai matar outros. Vai matar outros. E sabe de uma coisa? Sabe por quê? Porque tu não está só, não. Eu falando Deus, eu acho que o jeito que Deus fala comigo, né? Te levanta daí, rapaz. Para desse migué teu. Te levanta daí. Levanta, toma um banho. Come. Vai, porque eu tenho uma missão para ti. E sabe? E você vai ungir. A história diz que Elias ungiu 3 pessoas. Depois você vai ler. E a Bíblia diz assim: olha, e fica firme. Porque, no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram, não se curvaram diante de Baal. E todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Sabe de uma coisa, Elias? Te levanta daí, cara. Porque você não está só. Ainda tem 7.000 em algum lugar dessa cidade, dessa nação, que eles não se curvaram. E você não vai se curvar. Levanta a tua cabeça, porque eu te ungi, eu te chamei. Então eu quero te dizer uma boa notícia para você. Se você está passando por uma crise de ninguém me ama, Deus te ama, já demonstrou o seu amor por você. João 3,16. Sabe, nisso consiste o amor também. As cartas de João, que Deus é amor. Sabe, Deus te amou. Te levanta já daí, já vence a primeira crise. Segundo, come. Se você está passando só o que tem aqui, e pensa no lugar bom, Imperatriz, é que tem comida e barata. Você vai aí e paga R$15 num prato de panelada. Oh, aleluia. Comi ontem panelada. Você vai num lugar fora, um prato de dobradinhas ao molho de ervas, não sei o que, R$100. Lá em Imperatriz isso aqui é panelada. Te levanta. Fica em pé.